Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal do Futuri. Vocês sabem que está rolando uma série de resolução de discursivas aqui no canal. Inclusive, nós já sabemos que vocês estão gostando muito pelos comentários. Então, na aula de hoje, nós vamos resolver mais uma questão de discursiva. Mas antes da gente começar, eu quero que você já se inscreva no canal e também assinale o sininho de notificação para você não perder nenhuma aula da nossa série de resolução de discursiva. Então, vem aqui comigo para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Vejam, nós estamos com uma questão da Banca Fundatec que veio no último concurso da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul. Ela diz o seguinte: um município gaúcho edita lei versando sobre a proteção de meio ambiente em virtude de estar situado em uma região com fauna silvestre que prejudica os moradores do município, causando prejuízos econômicos substanciais, a legislação municipal cria situações específicas que permitam a caça a animais protegidos pela legislação ambiental estadual e federal. Então vejam, aqui nesse primeiro momento, se você já está com o seu vadimeco, você precisa então procurar ali os artigos que tratam sobre competência legislativa. A gente precisa também sobre competência administrativa, artigo 21, artigo 22, artigo 24, artigo 30. Então você tinha que já se localizar aí dentro desses artigos, porque muito provavelmente a resposta da sua questão estava ali dentro desses dispositivos que tratam sobre a competência administrativa e competência legislativa dos entes federativos. O fundamento da legislação municipal é o interesse local na caça, desde que não predatória, de algumas espécies de animais que causam prejuízos sociais e econômicos relevantes aos moradores do município. Segundo os autores do projeto de lei municipal, o interesse local permite que sejam criadas hipóteses específicas na legislação ambiental que digam respeito apenas ao município. Considerando as normas constitucionais relativas à competência legislativa e a jurisprudência do STF envolvendo a matéria, analise a constitucionalidade da referida legislação municipal. O que você tinha que analisar aqui? Eu tenho o artigo 24, o inciso 6º, que traz a competência concorrente da União e dos Estados para legislar sobre o meio ambiente. Mas eu tenho, por outro lado, também o artigo 30, inciso 1º, inciso 2º, que confere aos municípios competência legislativa para tratar sobre interesse local, para suplementar a legislação da União e dos Estados no que couber. No que couber significa naquilo que for de interesse local. Então, será que, em razão de interesse local, a legislação municipal ela pode vir contrária à legislação do Estado e da União no que se refere àquele ponto? Porque vejam, nessa circunstância aqui, eu tenho sim uma situação de interesse local, ok, mas a legislação do município ela está indo contra a proteção da legislação estadual e federal. Será que, em razão desse interesse local, o município pode legislar de forma contrária ao Estado e à União? De acordo com o Supremo Tribunal Federal, aqui no tema 145, o município ele é competente para legislar sobre o meio ambiente no limite do seu interesse local. O caso trata sobre uma circunstância de caça de animais que estão produzindo um prejuízo econômico e social ali à população do município. Então, é uma circunstância, sim, de interesse local. Ok. E desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados. Nesse ponto aqui é que a legislação desse município gaúcho vai estar inconstitucional, porque ela está vindo contra a proteção que foi estabelecida pela legislação do Estado e do município, e por isso ela é inconstitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal. Então, de forma muito simples, você tinha que trazer o artigo 24, o inciso 6º, falando que a competência da União e dos Estados, de forma concorrente, tratar sobre o meio ambiente, mas que o município, em razão do artigo 30, inciso 1º,
E, inciso segundo, pode vir a suplementar a legislação federal e estadual, tratando sobre interesse local. Em seguida, você tinha que dizer que a norma é inconstitucional, porque, apesar de tratar de assunto de interesse local, ela está em desarmonia, está em conflito com a legislação estadual e federal que trata sobre aquele assunto, e por isso o Supremo Tribunal Federal considera como inconstitucional, ok? De forma bem simples, você conseguiria aí matar essa questão. E aqui, pessoal, só para a gente complementar esse assunto, eu trouxe esse julgado ADI 2142 do STF, que entendeu que quando eu tenho um dispositivo constitucional estadual, ou seja, um dispositivo que está presente na Constituição estadual, que traz uma dependência do município ao Estado, no que se refere ao licenciamento ambiental de atividade que gere impacto local, esse dispositivo é inconstitucional porque vai violar o princípio federativo e a autonomia municipal. Porque vejam, se eu tenho uma atividade que vai gerar um impacto local, caso ela venha a não ser regulamentada, nesse caso, então, eu tenho a competência do município para fazer o licenciamento ambiental dessa atividade, desse empreendimento. Eu não posso ter uma previsão da Constituição Estadual tendo a necessidade de anuência dos órgãos do Estado para o licenciamento ambiental dessa atividade que vai provocar apenas o impacto local. Por quê? Porque aqui eu estou violando a autonomia do município, porque é uma competência municipal fazer esse licenciamento. Então, vejam, inconstitucionalidade é contra o artigo 264 da Constituição do Estado do Ceará, a alegação de que o dispositivo impugnado, ao exigir a anuência de órgãos estaduais para o licenciamento ambiental, viola o princípio federativo e a autonomia municipal. Vejam, cabe aos municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimento que possam causar impacto ambiental de âmbito local. Procedência do pedido para dar interpretação conforme o artigo 264 da Constituição do Estado do Ceará. Então vejam que foi dada interpretação conforme ao artigo 264, a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local. Tese de julgamento: é inconstitucional a interpretação do artigo 264 da Constituição do Estado do Ceará, de que decorra a supressão da competência dos municípios para regular e executar o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local. Portanto, o Estado ele não pode trazer nenhum tipo de dispositivo constitucional que venha, então, a violar essa autonomia municipal, que traga qualquer tipo de dependência com relação aos órgãos estaduais para que o município possa proceder esse licenciamento ambiental, que é de sua competência, porque havendo essa dependência do órgão estadual, eu tenho uma violação da autonomia municipal, do princípio federativo, que traz justamente essa independência entre os entes federativos, ok? Seguindo então aqui, pessoal, eu quero aprofundar um pouco mais sobre esse ponto do meio ambiente com vocês, porque pode ser que vocês enfrentem alguma outra questão referente a esse ponto, né? E aqui eu trago para vocês o artigo 225 da nossa Constituição, e o texto do artigo 225, ele veio praticamente, né, a sua integralidade veio com o texto originário da nossa Constituição de 88. Ele só foi alterado pela Emenda Constitucional de 96 de 2017, trazendo o parágrafo 7º ao artigo 225. Mas os demais artigos e parágrafos, os demais incisos, e parágrafos do artigo 225 são do texto originário da nossa Constituição. Então, nós tivemos essa alteração e a gente já vai entender por quê. Nós tínhamos o Supremo Tribunal Federal entendendo pela inconstitucionalidade da chamada vaquejada. A vaquejada, ela gera sim uma situação de crueldade aos animais, mas por outro lado, ela também é uma manifestação cultural. Então veja, nós estamos diante de situações aqui de direitos fundamentais que estão, né,
tendo um conflito aqui, um conflito aparente. Nós temos os direitos culturais, o exercício pleno dos direitos culturais, que é sim um direito fundamental, e por outro lado a gente tem o direito ao meio ambiente, que também é um direito fundamental, protegido pela nossa Constituição. E nesse caso, o Supremo Tribunal Federal primou pelo direito ao meio ambiente, então a proteção aos animais a essa situação de crueldade. Então vejam, a obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso 7º do artigo 225 da nossa Constituição, o qual veda a prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional, a denominada vaquejada. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal com relação a essa manifestação cultural da vaquejada, colocando aí na balança esse direito cultural e, por outro lado, a proteção dos animais com essa situação de crueldade, o Supremo Tribunal Federal preferiu proteger os animais e considerou como inconstitucional a vaquejada. Em julgamento anterior, nós tivemos uma situação parecida, em que o Supremo Tribunal Federal considerou como inconstitucional as brigas de galo, as rinhas, que foi pela lei estadual, dada uma roupagem de prática esportiva a essas brigas de galo, essa rinha, mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que, ainda que se dê essa roupagem de prática de atividade esportiva, na verdade é uma atividade de crueldade aos animais e por isso foi considerada como inconstitucional pelo STF, ok? E aí, como eu disse para vocês, nós tivemos aqui a Emenda Constitucional 96 de 2017, que introduziu o parágrafo 7º ao artigo 225, e foi uma reversão, uma manifestação do Poder Legislativo com relação a esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque o parlamento não estava de acordo com esse julgado do STF a respeito da vaquejada. Vejam, para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Portanto, nós tivemos aqui uma reversão da jurisprudência por atividade legislativa. O Congresso Nacional, ele produziu o chamado efeito backlash. Nós já vimos isso na nossa aula anterior de resolução de discursivas, que tratamos sobre a teoria do diálogo, dos diálogos institucionais, em que nem sempre com relação à constitucionalidade de uma norma, o STF tem a última palavra. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal deu o seu entendimento e o Congresso Nacional, descontente com esse julgamento, produziu o efeito backlash, que é justamente essa reversão da jurisprudência por meio da atividade legislativa, e disse não, na verdade, é constitucional, sim, essa manifestação cultural, e há necessidade de regulamentação por lei específica para que se garanta o bem-estar dos animais envolvidos. Mas é constitucional essa atividade da vaquejada, que é justamente o que está previsto nesse parágrafo 7º. Então aqui nós temos um exemplo do efeito backlash, que é essa reversão da jurisprudência por atividade legislativa, então o ativismo congressual, ok? E aí nós tivemos o ajuizamento pelo Fórum Nacional de Proteção de Defesa Ambiental da ADI 5728, justamente a respeito desse parágrafo 7º, né, que foi introduzido pela Emenda Constitucional 96, e essa ADI ainda não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Pode ser que a gente tenha aqui uma alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal e ele passe a entender que essas manifestações culturais são constitucionais, apesar de haver aí essa questão de proteção aos animais com relação à crueldade, ou pode ser que ele persista no seu entendimento anterior e considere como inconstitucional essa Emenda Constitucional 96 de 2017, ok?
Agora eu quero falar com vocês, pessoal, a respeito da possibilidade de utilização das medidas provisórias para tratar sobre meio ambiente. O que a gente tem? O Supremo Tribunal Federal entende ser possível a utilização de demais atos normativos que não apenas a lei em sentido estrito para ampliar a proteção do meio ambiente. Ou seja, eu posso me utilizar de um ato normativo como a medida provisória para criar e instituir novos espaços territorialmente protegidos, mas eu não posso me utilizar da medida provisória ou qualquer outro ato normativo que não seja lei em sentido estrito para a modificação e a supressão da proteção a espaço territorialmente protegido. Vejam, a dicção do texto constitucional não provoca maiores problemas quanto à definição de ato normativo apto à instituição e criação de espaços territorialmente protegidos, dentre os quais se pode destacar as unidades de conservação regulamentadas pela Lei 9.885 de 2000, tendo a Carta se referido à reserva de legislação somente como requisito de modificação ou supressão de unidade de conservação. Ou seja, a lei em sentido estrito ela vai ser utilizada quando eu tenho uma situação de modificação ou supressão de unidade de conservação. Ou seja, aqui eu abro uma margem para que outros atos do poder público, que não apenas a lei em sentido estrito, possam ser utilizadas como mecanismo de instituição de espaços ambientais protegidos. Então, eu posso ter uma medida provisória instituindo espaços ambientais protegidos, ok? É isso que ficou definido na ADI 3646, ok? E aí, um outro julgado que eu trago para vocês é a respeito da ADI 4717, que veio no seguinte sentido: as medidas provisórias não podem veicular norma que altere os espaços territoriais especialmente protegidos, sob pena de ofensa ao artigo 225, inciso 3º da nossa Constituição da República. As alterações promovidas pela Lei 12.678 de 2012 importam diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por ela protegidos. Então, aqui nós tivemos uma diminuição da proteção por meio de medida provisória e não uma ampliação ou a criação de novos espaços de conservação, mas a supressão, a diminuição da proteção. Então, acarretando ofensa ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, pois atingiram um núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição da República. Então, vejam, o Supremo Tribunal entende que as medidas provisórias podem ser utilizadas para ampliação ou criação de espaços de proteção ambiental, mas nunca para reduzi-los. Por quê? Porque para reduzir, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da nossa Constituição, exige lei em sentido formal para fazer essa redução. E por quê? As medidas provisórias, para serem editadas, precisam cumprir os requisitos de relevância e urgência. E em uma situação de supressão de proteção ambiental, eu não tenho uma situação de relevância e urgência. Muito pelo contrário, né? É a situação de proteção ao meio ambiente que provoca essa presença de relevância e urgência. Portanto, ausente os requisitos de relevância e urgência, eu não tenho aqui a possibilidade de edição de medida provisória. Também há uma situação aqui de violação ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental. Se eu tenho uma medida provisória retirando essa proteção, eu tenho então um retrocesso. Eu retorno à situação anterior em que eu tinha um meio ambiente mais desprotegido, o que viola esse princípio de não retrocesso, ok? Só que essa medida provisória, pessoal, ela produziu seus efeitos, inclusive produziu efeitos irreversíveis. Então, por mais que ela tenha sido considerada como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não houve o pronunciamento da sua nulidade. Ela foi declarada inconstitucional e os seus efeitos produzidos foram mantidos porque são irreversíveis, ok? Então, pessoal,
Era isso que eu queria falar com vocês. É sempre muito bom a gente utilizar uma questão discursiva para resolvê-la e também trazer outros pontos que poderiam aparecer em uma outra questão que trate sobre o mesmo tema, ok? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para ver na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que na próxima semana vocês terão também uma outra aula de resolução de questão discursiva, ou seja, com o professor Rodolfo ou com o professor Felipe. Então, fiquem ligadinhos, assinalem o sininho de notificação para serem notificados e, é claro, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like se você gostou dessa aula e se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer poder resolver as dúvidas de vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!